Setembro Verde é um mês dedicado a reforçar a importância da doação de órgãos. Um ato que pode salvar muitas vidas e é sobre ele que a gente conversa no quadro de saúde. Está conosco o enfermeiro da organização de procura de órgãos do Hospital São Lucas da PUC, Dagoberto Rocha. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. E você de casa pode participar da nossa conversa. Está buscando mais informações? 99588-2374 pelo WhatsApp 99588-2374. Bom, vamos começar falando sobre... No detalhe, quando eu estava apresentando o nosso quadro, eu falei muitas vidas. Pois uma pessoa pode salvar várias vidas, não só um doador, ele acaba doando para mais de uma pessoa. É assim que funciona hoje em dia? Sim, certamente. Um doador, se nós pensarmos em órgãos, né, pode ajudar em torno de 8, 9 pessoas. E se pensarmos em tecidos, o que são os tecidos? Pele, ossos, né, isso pode estender para mais de 100, 150 pessoas que podem ajudar. Por exemplo, 150? pele, isso. Pele pode ser usado como curativo natural para grandes queimados, né? O osso pode ser processado, né, enxerto ossos maiores podem ser transplantados. Então, se a gente pensar em tecidos também, doadores que doam órgãos e tecidos, isso se estendem para muitas pessoas. Uma vida pode salvar centenas. Isso. Bom, no ano passado foram realizados cerca de 27 mil transplantes no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Estima-se que cerca de 32 mil pacientes estão na fila por um órgão. Hoje, né, o Hospital São Lucas da PUC registrou um aumento expressivo nas doações. Como é que a gente pode, né, entender isso? Por que a gente está tendo essa... Embora a gente ainda não atenda toda a demanda, há um avanço, há um aumento. O que a gente precisa... Por que está acontecendo esse aumento? Né? E que tipo de situações a gente está vencendo que no passado impediam para chegar a um número maior? Né? E o que a gente pode fazer para aumentar? Sim. Nos últimos 5 anos, né, teve um aumento muito importante nas doações de órgãos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também, né? A gente pode pensar que há 7 anos foram implantadas aqui no Rio Grande do Sul as organizações de procura de órgãos, que é onde eu trabalho, que está sediada no Hospital da PUC. E essas comissões vieram para otimizar o processo, né, a identificação precocemente do possível paciente morte cefálica, que pode ser um potencial doador. Então, essas questões foram se otimizando conforme o tempo, né? No Hospital da PUC, no ano passado, foi um hospital privado na região em Porto Alegre, que teve mais doadores de órgãos, né, efetivos, em função de ter uma organização de procura de órgãos inserida dentro do hospital, né, que otimiza todo esse processo. É fundamental, né, o engajamento das equipes de saúde para otimizar esse processo de doação de órgãos e principalmente na identificação precoce desses pacientes, né, em morte cefálica, o que condiciona aqui no Brasil ou esse falecido ser um potencial doador. Eu quero voltar na questão de quem pode ser doador, né? E até mesmo manifestar em vida isso, como é que funciona. Mas antes, umas casinhas. Pelo que eu entendi, então, a própria organização dos processos mesmo, como instituições ou entidades que representam essa busca, né, por um doador, facilitam, estão ajudando. Agora, a gente tinha questões também culturais, religiosas. Isso está se vencendo, as pessoas estão entendendo a importância da doação, até mesmo frente a crenças, por exemplo. Sim, né? Melhorou muito, embora ainda negativa familiar, né? Seja considerada a taxa alta aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 40%, 43%, e a mesma taxa no Brasil. As famílias estão entendendo mais o processo, conforme a questão da mídia, né, que vai aparecendo. A capacitação dos profissionais dentro desse processo é fundamental para otimizar. Um ponto importante também que otimizou todo esse processo, no final do ano passado, teve uma alteração na legislação, né, de todo o processo, onde se otimizou as questões dos critérios para o diagnóstico de morte cefálica, que reduziu o tempo que isso pode contribuir, né, pode ser um fator que esteja contribuindo para a otimização. Agilizou o diagnóstico mesmo desse possível doador. O diagnóstico da morte cefálica é independente da doação, né?
No momento que nós conseguimos identificar mais doadores em morte, mais pacientes em morte cefálica, conseguir efetivar esse diagnóstico, mais chance tem de identificar esses potenciais doadores. Bom, a gente tem diferentes tipos de doação de órgãos, né? No caso, só se aplica para a morte cefálica ou a gente tem possibilidade até mesmo de um outro tipo de causa, né, para a morte, ter a possibilidade de, por exemplo, doar pele ou doar ossos, por exemplo? Para doar, aqui no Brasil, a condição para doar órgãos, né, tem duas condições. Ou quando se tem a morte encefálica, que é a morte propriamente dita, né, e esse é um grande problema, né, às vezes a família entender que seu familiar está morto, né, com o coração pode ficar em coma não, assim, morto encefalicamente, mas ainda respirando, por exemplo. A morte não respirando, porque respirando, o morto não respira. Nem por aparelhos, por exemplo. É um aparelho que faz a função da respiração, Essa mas é a ele questão. E isso é fundamental para a família compreender e autorizar a doação de órgãos. Sim. Então, por isso que as organizações de procura de órgãos, as comissões interhospitalares de doação de órgãos e transplantes têm um papel fundamental na educação com esses profissionais para que possam passar essa informação do diagnóstico de morte cefálica para a família de uma forma que eles possam entender. Sim. Por quê? A morte encefálica ela não é visível. Então, por exemplo, eu estou indo ver um familiar de manhã, ele está a mesma coisa que de tarde, só que de tarde ele está morto, com um diagnóstico fechado. Sim. E se a família não for muito bem conduzida, muito bem esclarecida do diagnóstico de morte cefálica, eles não vão compreender se o familiar está morto. E se eu, como familiar, não entendo esse processo, acho que o meu familiar está em coma, Sim. eu não vou autorizar uma doação de órgãos. Claro, você fica na expectativa de que ele possa voltar. É diferente o coma da morte encefálica. Então, embora hoje a negativa familiar é o principal gargalo, é um fator determinante para seguir o processo de doação de órgãos, que tem vários motivos que as famílias acabam trazendo, ou a não compreensão do diagnóstico da morte cefálica, as crenças religiosas, a demora no processo todo para entregar o corpo, né, para a família seguir os trâmites do funeral. Sim. São fatores que dependem muito das equipes de saúde. Por isso que é importante, né, uma comunicação efetiva com essas famílias, que eles possam compreender todo esse processo. Bom, hoje, para ser doador, realmente a palavra final é da família? Ou eu posso, de alguma forma, manifestar em vida de que eu quero ser doador e que esse é o meu desejo e a resposta é minha e não dos meus familiares? A decisão, a vontade é tua, mas a decisão é dos familiares. Hoje, quem autoriza, né, quem pode assinar o termo de autorização para doação de órgãos são familiares de segundo grau, né, pela linha reta colateral e cônjuge. Posso até ir lá no cartório fazer um testamento que eu sou doador de órgãos, mas não tem valor legal nenhum no momento da minha morte se a minha família não quiser autorizar. Sim. Por isso que hoje tem as campanhas, né? Converse com as suas famílias, que você é doador, porque no momento da morte, se a família souber o meu desejo, certamente a decisão vai ser mais confortável. Bom, eu estou lembrando aqui de um caso recente na área fictícia, né? Vamos pegar aqui as telenovelas que tentam retratar a realidade. E a gente viu há pouco tempo atrás uma questão falando sobre transplante de rim, por exemplo. Dá para a gente explicar os dois procedimentos, né? Porque a gente tem a condição hoje de doar, ainda em vida, determinada situação, como o caso do transplante renal. Sim. Né? Então, como é que funciona hoje? Em vida, eu mesmo vou manifestar essa vontade. Essas seriam as principais diferenças, a gente pode entender, para ser doador em vida ou pós-morte? Sim. Tem a possibilidade de sermos doadores em vida. Alguns órgãos podem ser doados, como rim, fígado, pulmão. Para ser um doador, né, se requer uma investigação, né, muito criteriosa pela equipe multidisciplinar de saúde, tanto médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social. Não é porque eu quero ajudar o meu irmão, por exemplo, que eu vou conseguir. Isso tem que ser uma avaliação muito criteriosa. E a doação pode ser feita para familiares até 4º grau. Sim. Saindo desse critério, precisa autorização judicial, autorização do Comitê de Ética do hospital onde vai ser o transplante, da Central de Transplantes. Por quê? Para evitar o comércio de órgãos. Sim, né? claro. Então, hoje o sistema de transplantes no Brasil é o 2º maior do mundo, está abaixo somente dos Estados Unidos. É um sistema muito criterioso
requer todos esses pré-requisitos para que a pessoa possa ser um doador em vida. Ou seja, nesse caso não é questão de burocracia mesmo, é uma segurança. É uma segurança. Para evitar um tipo de crime, claro. Isso. Bom, a maior fila, para você que está em casa ficar sabendo, a maior fila de espera para doação aqui no Rio Grande do Sul, acredito eu, é rins, no Brasil inteiro. Sim, no Brasil. No Brasil inteiro. Quase 22 mil de acordo com a associação. Aqui no RS, qual é a maior demanda? É também rins. E nesse caso, como é que funciona o sistema de captação do hospital, para a gente ter uma ideia, né? Porque afinal de contas, rins a gente estava falando agora, é possível doar em vida e também diagnosticada a morte encefálica. Isso. E tu vê, com tanta possibilidade ainda é a maior demanda, para a gente poder entender esse quadro. Sim, aqui no Rio Grande do Sul a lista de espera, a maior demanda é rim também, em torno de 900 pessoas estão aguardando por um rim. Cada órgão tem um critério de inclusão dos pacientes que precisam de algum órgão, né? O rim é um critério de compatibilidade, como se fosse uma loteria. Sim. Eu posso entrar hoje, transplantar daqui a 3 meses ou daqui a 2, 3 anos, né? Por exemplo, coração, pulmão são critérios de gravidade. Por exemplo, se eu estou esperando um rim, transplanto e por algum motivo tem alguma complicação pós-transplante, tem hemodiálise que eu vou continuar vivendo e pode fazer a função do rim que eu não tenho. Mas quem precisa de um coração do pulmão, por exemplo, se não dá certo o transplante, a chance dessa pessoa morrer é muito grande. Sim. Então, por isso que a lista de espera, né, os critérios de inclusão e lista do rim, a gente pode falar que são mais expandidos, né, porque tem uma terapia que possa fazer a função do meu rim, caso o transplante não dê certo ou enquanto não aparece o rim compatível comigo. Né. Agora tem um detalhe aqui que me surpreendente, talvez você de casa não faça ideia. O primeiro transplante de coração no Brasil completou 50 anos. Isso. Tem muita gente que acha que isso é muito recente, 50 anos, ou seja, já temos uma tradição de meio século no Brasil de transplante. E o transplante, o transplante de coração é o mais complexo. Qual o mais complexo, né, dos transplantes? Não só na parte burocrática, mas também na operacionalidade ali, da situação, da cirurgia e depois dos cuidados. E qual o mais fácil hoje para que a gente possa, por exemplo, diminuir as filas? Cada órgão, cada tecido tem as suas particularidades, né? Hoje se faz mais o transplante renal, tanto aqui no Rio Grande do Sul como no Brasil, né? Depois segunda, fígado, depois pulmão e coração. Podemos falar que coração e pulmão talvez sejam os transplantes mais complexos, né? Em função dos critérios, né, para as pessoas que estão na lista de espera, para os receptores receberem, e tanto o pós-transplante. Né? Sim. Mas são os transplantes menos feitos em função dos critérios que precisam ser incluídos para esses receptores conseguirem fazer esses procedimentos. Os transplantes mais comuns ou mais fáceis de serem realizados? O mais realizado, né, é o rim, né, segundo do fígado. Também podemos pensar em tecidos, córneas. Né? É um transplante realizado muito no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, né, a lista de receptores para córneas aqui no Rio Grande do Sul está praticamente zerada, né? É o tempo do paciente entrar, fazer alguns exames de avaliação e já ter alguma córnea disponível. Por quê? Para doar córnea, o doador não precisa estar com um diagnóstico de morte cefálica. Pode ter uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória e até 6 horas depois dessa parada cardíaca ou cardiorrespiratória, se pode fazer a doação das córneas para transplante. Então, uma outra forma. Para doar tecidos, pele também seria a mesma coisa. Para doar pele e córneas, o doador não precisa estar com um diagnóstico de morte cefálica. Pode ter uma parada cardíaca, né, que até 6 horas depois, se não tiver nenhuma contraindicação à doação, pode ser feito esse procedimento. Bom, para finalizar, já agradecendo a tua presença, Dagoberto, e parabenizando pelo trabalho, que é uma missão muito difícil, a gente sabe, tem muita gente esperando na fila e isso deve ser uma situação difícil para vocês. A pessoa vai com esperança e às vezes não consegue solução naquele momento, mas a gente tem que ter fé para que a coisa aconteça, que vá acontecer. Dicas para a gente agilizar esse processo. Por exemplo, você que está nos assistindo, está com um familiar numa situação difícil, a gente sabe que, infelizmente, um dia a gente vai, mas nunca sabe quando. Para já se preparar,
que a gente pode fazer para agilizar já o processo, para que a pessoa saiba que ela quer ser doadora e a família entenda isso? É conversar com os familiares, né, sobre a doação de órgãos. Talvez se tenha essa questão eu não quero falar em doação porque tem a morte atrelada a isso. Sim, né? não quero falar sobre morte, Então, claro. nós não estamos preparados para isso. Mas é importante que isso seja uma conversa natural em casa. Eu sempre costumo falar que a doação de órgãos deveria ser um assunto no churrasco de domingo. Sim. Né? No momento que a minha família sabe do meu desejo de ajudar outras pessoas após o meu falecimento, certamente a decisão da família vai ser mais confortável, porque não é um momento fácil. Talvez seja o pior momento da família ou de qualquer pessoa é estar perdendo alguém. Né? Você abre um buraco na frente das famílias, quando morre alguém, né, da família. E se eles souberem já o desejo desse falecido, certamente vai ser mais fácil. Perfeito, Dagoberto. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho agradeço que a vocês oportunidade. realizam. Seja sempre bem-vindo. Quem quiser saber mais sobre o trabalho que vocês fazem, algum canal de contato? Sim, pode entrar em contato com o nosso e-mail lá na OPO, é opo2, @pucrs.br, ou com o nosso telefone sobre aviso, que está ligado 24 horas. É o 99657-8466. Converse com a sua família e, se precisar, busque informações a respeito. Mais uma vez, obrigado, Dagoberto. Eu que agradeço.